Boa noite, irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia aí, continuar o nosso estudo. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão como o Senhor tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que se lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até chegar em Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E hoje nós chegamos no capítulo 12, que é o chamado de Abraão. E na semana passada, nós lemos até o versículo 6. 6 não, né? Até o versículo 9 do livro do capítulo 11. E nós praticamente não lemos a genealogia e também o chamado, né, do Abraão, como nós temos no capítulo 12. Ele já sai com o pai dele, né? Ele aparece dentro da genealogia do pai dele. Então os irmãos reparem que até o capítulo 11, Deus trata com toda a humanidade. E é assim, tanto antes quanto depois do dilúvio, Deus está tratando com a humanidade, ainda que sempre Ele sempre tem os seus eleitos. Apesar de que Deus está tratando com a humanidade, Ele faz o quê? Ele separa uma família lá, né? No caso não é a família, eram indivíduos. No caso o indivíduo era o Sete, depois o Enos, e depois vem vindo, meus irmãos, nós temos Enoque, até chegar a Matusalém. Depois de Matusalém vamos encontrar o personagem de Noé. Agora Deus começa a trabalhar com a família de Sem, mas isso já tinha vindo na profecia do pai dele. Bendito seja o Deus de Sem. E Sem ministrando para a sua família, até, meus irmãos, que tudo vai se apagando. Por isso o capítulo 11 começa com um povo sem memória, um povo afastado de Deus, um povo que quer construir uma escada para subir no céu, mas não porque eles amam a Deus, não porque eles temem a Deus, não porque eles queiram servir a Deus, porque se eles amassem, temessem e servissem a Deus, o que eles teriam feito? Eles teriam obedecido a Deus, que era muito mais simples. Eles teriam ido pela palavra de Deus, mas o que eles queriam era contra a palavra de Deus. E o que eles queriam? Eles queriam construir uma torre para não se espalhar. E o que Deus queria? Que ele se espalhasse. Então a humanidade já caminhava afastada de Deus. Por isso, quando você lê aqui no capítulo 11, essa genealogia, com exceção de um sujeito chamado Éber, no versículo 17,
E com exceção no versículo 31, tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Aí você começa a notar que aparece um nome diferente, além do Heber, aparece um nome diferente chamado Abrão. E é aqui, meus irmãos, que Deus vai realmente trabalhar. Deus não vai mais trabalhar com toda a humanidade, no sentido que agora Ele escolhe um homem e Ele vai fazer o que Ele não tinha feito antes, ou seja, Ele vai tirar esse homem da sociedade, Ele vai tirar ele do mundo e trazer para Ele. É uma coisa muito parecida com o que acontece com a igreja. Nós estávamos no mundo e Jesus Cristo vem, nos abraça, Ele nos salva e Ele nos tira do mundo. A mesma coisa vai acontecer com Abraão. E depois de Abraão, vai trabalhar com seu filho Isaque. Depois de Isaque, vai trabalhar com seu filho Jacó. E depois do seu filho Jacó, vai trabalhar com as 12 tribos de Israel. E depois ele vai trabalhar com a tribo de Judá. E depois ele vai trabalhar com o leão da tribo de Judá, que é Jesus. E aí sim, meus irmãos, nasce a igreja. Então agora as coisas vão mudar, porque Deus vai eleger um homem. Ele elegeu um homem. Então veja só, quando nós lemos no capítulo 12, o capítulo 12 começa assim: ora, o Senhor disse para Abraão, sai da tua terra. É um chamado. Então nós temos o chamado, né? O chamado de Abraão, ele é cronológico dentro da Bíblia. Ele segue uma cronologia, só que o capítulo 11 e o capítulo 12, eles estão fora da cronologia. Se você quer a cronologia do chamado de Abraão, primeiro você tem que abrir no livro de Josué, capítulo 24. Então nós vamos para lá, vamos comigo, no livro de Josué, capítulo 24. É ali que nós sabemos o que exatamente estava acontecendo. Capítulo 24 e versículo 2. Então disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, o vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Está bem explicado aqui. O que está explicado aqui? Que Deus, Ele olhou para Abraão. Ele está dizendo isso no versículo 3. Eu, porém, tomei a Abraão. Eu quero que você repare nisso. Porque o Terá não foi tomado. O Naor não foi tomado. O que a palavra de Deus diz é que Terá, o pai de Abraão, ele era um idólatra. Que a família dele servia outros deuses que não era o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E o que Deus fez? Deus tocou no coração de Abraão. E Abraão era filho de Terá, mas Deus tocou, está dizendo aqui no versículo 3, eu, porém, eu tomei a Abraão. Agora vá comigo no livro de Atos, no capítulo 7, Atos, capítulo 7, vamos lá comigo, Atos capítulo 7 e versículo 4, vamos ler desde o versículo 2, e disse, meus irmãos e pais, escutai, o Deus da glória apareceu a Abraão. Então ele não apareceu para o Terá, ele não apareceu para o Naor, que era irmão do Abraão, ele apareceu para o Abraão. É importante a gente pensar nisso. Então, irmãos, ele apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, antes daquele episódio, do capítulo 11, versículo 31, que o Terá,
ele sai com a família e para em Harã, indo para Canaã, antes daquele momento, Deus já tinha chamado Abraão, Deus já tinha tocado no coração do Abraão, conforme está escrito aqui. Então, apareceu a nosso pai Abraão, estando ainda lá na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e da tua parentela. Então, irmãos, a íntegra do chamado, voltando lá para o capítulo 12, a íntegra do chamado está aqui. Então, o que aconteceu? A família era uma família idólatra, e um dia Deus apareceu para o Abraão e chamou o Abraão. Chamou como? Como está aí no versículo 1 do capítulo 12. É exatamente isso. Então, o capítulo 12, versículo 1, ele antecede o capítulo 11, versículo 31. Capítulo 12, 1 diz assim: Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou te amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então a íntegra está aí, a íntegra do chamado de Abraão. Agora, com certeza, quando Abraão foi chamado, ele compartilhou. Ele falou com o seu pai Terá, talvez falou com o seu irmão Naor, foi falando: olha, Deus apareceu para mim e me chamou, eu preciso obedecer a Deus. Agora, irmãos, a gente tem que entender os costumes antigos. É aí que a gente volta para o capítulo 11, versículo 31. Diz aí no versículo 31, que tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Então, na verdade, o Terá, ele está indo para Canaã, ele não foi chamado. O Naor, o filho dele, também não foi chamado, mas eles estão participando aqui, eles estão indo. Agora, eu não sei o que aconteceu. Porque o Abraão foi lá, quebrou todos os ídolos, porque o pai dele... Não, calma lá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia não fala nada disso. Você só fica com o que a Bíblia disse. A Bíblia não fala absolutamente nada disso. A Bíblia diz que eles serviam a ídolos e que Deus tocou no coração de Abraão. Agora, se o pai está indo para Canaã, ele é o chefe do clã, nada mais certo do que acontecer isso. Se aconteceu algum imprevisto, se aconteceu alguma confusão lá na cidade de Ur, olha, nós não sabemos. O certo é que a família está mudando. Vamos no versículo 31 do capítulo 11. Eles estão indo, lá no final, para ir à terra de Canaã. Isso aconteceu. Então, meus irmãos, essa é a cronologia. Eles eram idólatras, Deus chamou, e aí o pai, então, talvez porque o filho comunicou: bom, se você vai, vamos todo mundo, eu sou o chefe do clã, então eu vou levar todo mundo. Bem, um é espiritual, os outros não. A gente tem que entender isso aí. Por isso, no capítulo 11, versículo 31, a última frase que nós temos é que vieram até Harã e habitaram ali. Veja só, temos o problema, o primeiro entrave. Temos aqui uma parada imprevista. Temos aqui um momento que, meus irmãos, Abraão teria que decidir: eu continuo o caminho ou eu paro no meio do caminho? Então, o que acontece com Abraão é que ele ficou preso. Deus chamou ele para ir para Canaã. Repare isso. A informação está lá em Atos capítulo 7, versículo 2, em Josué capítulo 24, versículo 2. Deus não chamou ele para ele parar em Harã. Deus chamou ele para ele ir para Canaã. Então, eles deveriam ter feito a rota que Deus mandou. Eles não foram chamados, pois é. A pessoa que é chamada, ela sabe do seu chamado. Então você não vai responder pelo chamado do outro, você vai responder pelo seu chamado. O outro nunca vai ser responsável pelo seu chamado, nem pelo começo dele, nem pelo meio dele e nem pelo final dele.
Alguém se intrometer no chamado do outro, olha, ele está passando por cima da autoridade divina. E se você permite que alguém se intrometa no seu chamado, você está andando bem abaixo da altura do chamado de Deus. Então, o Abraão, ele ficou preso pelo desejo do seu pai. Nenhum texto da Bíblia diz que o Terá, ele era salvo. Então, ao invés de Abraão, no caso aqui não era Abraão, era Abrão. No caso Abrão, ele deveria ser guiado por Deus e não pelo seu pai. Uma vez que você é chamado, você tem que decidir, quem vai me guiar é Deus, ou será que eu vou permitir que os homens, mas é meu pai, é minha mãe. Há muitas pessoas que dão essas desculpas, eu não posso, nem posso ouvir o evangelho, porque meu pai nasceu nessa religião, eu tenho que morrer nessa religião. Não, o chamado, ele é individual, então você nunca esqueça disso. O resultado foi essa paradinha aqui, inesperada em Harã. E quanto tempo ele ficou em Harã? Ficou em Harã até o seu pai morrer. Veja aqui no versículo, agora a gente tem que ir em Atos capítulo 7, não tem jeito. Vamos lá, em Atos capítulo 7 e versículo 3, que diz assim: E Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Então, irmãos, ele ficou lá até o pai morrer. Mas será que ele fez certo em fazer isso? Quantas vezes Deus apareceu para o Abraão enquanto o pai dele estava vivo em Harã? Nenhuma vez. O que ele cresceu espiritualmente em Harã? Nada, coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque quando nós não obedecemos o chamado na íntegra, quando nós não entendemos o chamado de Deus na sua grandeza, nós estaremos sempre errados. Nunca esqueça isso. Terá, na verdade, ele impediu o avanço espiritual do seu filho, quando ele disse: vamos ficar em Harã. E o Abraão, ele foi assim negligente, porque ele poderia dizer: não, meu pai, eu não fui chamado para ficar em Harã, eu fui chamado para outra coisa, eu fui chamado para ir até Canaã. Então a gente vê aqui, meus irmãos, que os laços da carne prenderam o Abraão. E os laços da carne pode ser realmente a família, como pode ser a própria concupiscência da carne. Mas os laços da carne prendem uma pessoa. Você lembra que Jesus disse para aquele rapaz: e tu, me segue? Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso sepultar o meu pai. Qual foi a resposta de Jesus? Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Estaria Jesus sendo ruim? Não, Jesus não está sendo ruim. Ele só queria ensinar para as pessoas o seguinte: quando Deus te chamar, você tem que obedecer. Quando uma pessoa tem uma chamada, se a pessoa tem uma chamada ministerial, ele tem que ver se ele vai andar na altura da chamada, ou se ele vai andar por baixo da chamada, ou se ele vai ficar parado. No caso de Abraão aqui, ele ficou parado, porque ele não foi para Canaã. Mas algumas pessoas, eles não andam na altura do chamado, eles querem andar abaixo do chamado, porque não tem coisa mais importante para o Abraão fazer, no caso o Abrão, não tem coisa mais importante para o Abrão fazer do que aquilo que Deus mandou ele fazer. E o que Deus mandou ele fazer? Vai para Canaã. Tem coisa mais importante do que isso? Não. Então, meus irmãos, o nosso chamado, vamos dizer: eu sou chamado para ser um professor da escola dominical. Tem coisa mais importante na sua vida para fazer do que se dedicar a isso?
Ah, eu fui chamado para ser um pastor, ou uma missionária, ou um missionário. E tem coisa mais importante para fazer do que isso? Não existe. Então você tem que decidir se vai andar na altura do chamado ou se você vai andar para baixo. Deus gostaria que você andasse na altura do chamado dele, porque tem aquele versículo: aqueles que me honram, eu honrarei. Não tem coisa mais importante para fazer do que ouvir o chamado, entender o chamado e cumprir o chamado de Deus. Porque muitos homens, mulheres, quando chamados, eles param em Harã. Às vezes por questões financeiras, às vezes porque casa errado, às vezes porque faz alguma coisa errada, vai parar em Harã. Então, meus irmãos, e alguns não é que parem em Harã, eles querem estar em Canaã e ao mesmo tempo querem viver a vida deles. Também não vai dar certo. Ande na altura do chamado de Deus. Temos o dever de amar a Cristo mais do que tudo. Então, compreender a grandeza do nosso chamado. O conselho que eu dou é para você se elevar à altura do pensamento de Deus. Sempre que eu olho nesse texto aqui, eu costumo usar o exemplo do rei Saul. Por que o rei Saul? Porque ele foi eleito o quê? Ele foi eleito rei. Estão lembrados que ele foi eleito rei? Que as tribos, saiu a sorte lá, caiu para a tribo de Benjamim, depois para a família de Quis, e da família de Quis ele foi o filho. E ele não queria, ele falava: eu não sou digno, eu não... Não, Deus colocou a coroa na cabeça dele, essa que é a verdade. Isso foi respeitado por Davi, o segundo rei, que Davi, segundo rei, disse: eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor. Por quê? Porque quem ungiu Saul não foi um homem, foi Deus. Porque antes dele ser eleito, Deus mandou o profeta Samuel fazer o quê? Derramar o azeite na cabeça dele, ungir ele. Então, ele tinha um chamado, meus irmãos, maravilhoso, chamado para ser rei, e ele foi eleito. E aí algumas pessoas disseram assim: cadê o Saul? Cadê o Saul? Aonde o Saul estava? Ele estava escondido no meio das bagagens da sua carroça. Estão lembrados desse caso? Aí foram lá, pegaram ele, e levaram ele lá. Ele era altão, aí colocaram a coroa na cabeça dele. A atitude covarde dele fez com que muitos dissessem: esse é o nosso rei, eu não vou obedecer ele não. Ao mesmo tempo, Deus tocou no coração de algumas pessoas para que o seguisse, naquele dia, e aquelas pessoas passaram a seguir o rei Saul. E para onde foi o rei Saul? Ele deveria ter ido para um palácio, ou não tem palácio, constrói um. Ele deveria ter se portado como um rei. Ele deveria, se não tem palácio, então vou fazer que nem a juíza lá, a Débora: me serve essa árvore aqui, mas eu vou estar aqui com o meu cetro, e também estarei com a minha coroa, e eu serei rei em Israel. Mas não, ele foi atrás do quê? Ele foi cuidar de vaca, ele foi cuidar de boi. Os irmãos estão lembrados disso também. Agora, uma pessoa que foi chamada para ser rei, vai cuidar de vaca? Vai cuidar de boi? O pastor João conta que quando ele foi chamado para ser pastor, na primeira ou segunda igreja dele, era uma igreja muito pequena, e não tinha condições de sustentar o pastor. Aí tinha um diácono lá, que era um homem muito piedoso, era um homem muito cristão, era um homem muito espiritual, e ele chegou e disse: olha pastor, o senhor vivendo só do salário dos irmãos aqui, do dízimo, da oferta, o senhor vai morrer de fome. Então olha, eu falei já com uma pessoa amiga aí, e o senhor vai vender chips. Na época estava começando os chips. O senhor vai vender chips, o senhor vai ganhar muito dinheiro vendendo chips. Aí o pastor João respondeu: eu não fui chamado para vender chips, eu fui chamado para ser pastor, para ser um missionário. Então, quando nós somos chamados, nós temos que andar na altura do chamado. E nesse caso, meus irmãos, o Saul, ele foi cuidar de vaca, só se tornou um rei
quando ele pegou aquele boi e fez o quê? Despedaçou, cortou em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo. E ele disse, como se ele estivesse dizendo, agora tem rei em Israel. E foi um grande rei. O Saul só perdeu uma batalha na vida dele, o dia que ele morreu. Você pode dizer muita coisa sobre ele, mas ele morreu lutando pelo povo dele. Por isso, aqui Deus está chamando Abraão, e ele para onde? Final do versículo 31, ele para em Harã. Depois que o seu pai faleceu, Deus o trouxe, diz em Atos capítulo 7 e versículo 4. É que Deus teve paciência, sabe? Deus teve paciência com Saul, esperando Saul, e Deus tem paciência com aqueles que Ele chama, mas é assim, irmãos, e a paciência dele é para agir, como ele disse para o Josué, aonde você colocar o pé, vai ser seu. Agora, irmãos, o Josué tinha que fazer o quê? Ele tinha que colocar o pé, não é verdade? Se a pessoa nem coloca o pé, como é que ia ser dele? Então aqui, né, no caso, Deus está trabalhando, Deus teve paciência, né? E aí morreu o pai, então Deus pegou Abraão e trouxe ele para Canaã. Eu lembro os irmãos, nesse tempo que ele viveu em Harã, eu não sei se foi um mês, se foi 2, se foi um ano, se foi 20 anos, eu não sei quanto tempo foi. Uma coisa eu sei, é que Deus não apareceu para ele e ele não fez progresso espiritual nenhum. E enquanto a pessoa não andar na altura do chamado, ele não consegue fazer progresso. Não tem jeito. É uma escolha que nós fazemos. Você quer que a sua classe seja abençoada? Ande na altura do seu chamado. Você quer que o seu lugar na igreja lá, aquilo que você está fazendo, prospere? Ande na altura do seu chamado. Tenha coragem de colocar Deus na frente, de dizer, Deus, o Senhor vai agir, eu só tenho que obedecer aquilo que o Senhor está falando. Deus o trouxe, diz o Estevão, lá em Atos capítulo 7, versículo 4. Depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe. Tira qualquer glória do homem, Deus colocou ele dentro de Canaã. Agora, aqui no capítulo 12, nós temos promessas. Você vai poder perceber, no versículo 2, a primeira promessa é o seguinte, vou te fazer uma grande nação. Bem, essa não foi uma promessa para o presente, foi uma promessa para o futuro. Então nós temos que dividir as promessas que Deus faz no chamado em promessas para o presente, enquanto ele estivesse vivo, e promessas que se cumpririam depois da sua morte. Por exemplo, promessas para o tempo presente, né? Ele diz, eu vou te abençoar, versículo 3, abençoar-te-ei, versículo 2 também tem, uma outra coisa aqui, eu vou engrandecer o teu nome, isso também aconteceu. Em Canaã, o nome de Abraão foi engrandecido. Quando o servo do Abraão chegou lá para buscar uma esposa para Isaac, o nome do Abraão já estava bem maior do que o seu irmão Naor, enquanto do seu irmão Naor, que ficou com o clã e ficava para baixo, o nome de Abraão estava exaltado lá em cima. Uma outra coisa para o tempo presente, tu serás uma bênção. Então a presença de Abraão em Canaã foi uma bênção. Ele conseguiu, meus irmãos, abençoar muitas vidas ao seu redor. Mas teve aquele momento lá no capítulo 20, e aí você tira aquele momento do capítulo 20, ou o momento aqui do capítulo 13, e você vê um homem abençoando a terra, onde ele passava, ele carregava bênçãos com ele. Abençoarei os que te abençoarem, cuidou, ajudou, amparou, bendisse o Abraão, será cuidado, amparado, será bendito de Deus. Falou mal, xingou, humilhou, maltratou, quis abusar do Abraão, então vai ser amaldiçoado.
E isso, meus irmãos, é até hoje. Aquele povo que está lá em Israel, ele está em rebeldia com Deus. Mas não é porque eles estão em rebeldia com Deus que nós podemos jogar pedra neles. Por quê? Porque é um povo de Deus. Deus tem um trabalho diferente com eles. Então deixa Deus trabalhar com eles. E nós vamos fazer o que Deus mandou a igreja fazer. Com Israel, Deus vai tratar depois. Agora, vai abençoar, vai amaldiçoar, vai ser uma bênção, vai engrandecer o nome. Aí está, promessas para o tempo presente. Mas também nós temos promessas para o futuro, que é a primeira, né? No versículo 2, eu vou fazer de você uma grande nação. E isso aconteceu, irmãos. Abraão se tornou uma grande nação, não somente com Israel, mas com outros povos ali no Oriente. Abraão se torna uma grande nação. Agora, essa outra parte é só com a família de Isaac. Final do versículo 3, que Deus diz assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é bênção para o futuro. Isso, meus irmãos, não é o crescimento numérico dos descendentes de Abraão, porque talvez um árabe qualquer lá pode bater no peito e dizer: eu sou descendente de Abraão. Um descendente de Ismael é descendente de Abraão. Um midianita era descendente de Abraão. Um amalequita era descendente de Abraão. Mas para abençoar como Abraão abençoava, tinha que ser descendente de Isaac, depois de Jacó, e agora Judá, Jesus, o leão da tribo de Judá. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa frase aqui, ela só pode ser cumprida se você olhar para Jesus. Não tem jeito de Abraão abençoar todas as famílias da terra se não for por Cristo Jesus, a salvação que vem de Cristo. Então vamos dizer, se lá na Ásia algum asiático se converter a Jesus Cristo, olha, em ti, Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra. Se aqui na América do Sul, na América Central, do Norte, Europa, na África, se algum deles se converterem, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, essa parte da Bíblia, ela está se cumprindo. Agora, irmãos, uma pergunta: por que Canaã? Por que Deus escolheu justamente Canaã? Deus não poderia fazer o seguinte, já que queria que o Abraão fosse rico, mandar ele lá para a terra de Ofir? Se queria que o Abraão ele fosse uma pessoa mais desenvolvida, tecnologicamente falando, por que não mandou ele para o Egito? Se fosse para o Abraão morar num lugar bonito, num paraíso, por que não mandou ele aqui para a nossa terra, para o Brasil? Não tem lugar mais bonito no mundo do que o Brasil. Não tem, não existe. Por que Deus não mandou para o Brasil, para o Egito, para o Ofir? Por que Deus não mandou? Então nós temos essa resposta, meus irmãos. Olha, não tinha nada a ver com beleza natural, com riqueza mineral. Lá em Israel, irmãos, dificilmente você vai encontrar um lugar que olhando assim é bonito, ao menos que você goste de pedra e de deserto. Essa é bonito quando você chega, que deserto lindo, que deserto lindo. No outro dia vai lá de novo, que deserto lindo, que deserto. Vai lá todo dia, 365 dias por ano. Vai morar no deserto para ver como é que é. Você só vê areia, areia e areia. E quando lá você não está vendo areia, você está vendo pedra. Dificilmente, olha, você vai ver um lugar onde morava falado, né, as vacas de Bazã, só no norte lá que vai ter um verdinho, mas é pouco, tá? Lá o verde que tem é irrigação, porque lá só tem pedra e areia. É pedra em cima de pedra. Logo que ele chegou
a Bíblia diz que ele encontrou quem lá? Os cananeus. São 3 inconvenientes que ele encontra logo que ele chega em Canaã. Primeiro, os cananeus. Dá uma olhada aqui no capítulo 12 e no versículo 6. Passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, ao carvalho de Moré. E quem é que estava na terra? Alô! Eram os cananeus. Os cananeus estavam na terra com os seus maus costumes, com sua idolatria, com sua rebeldia contra Deus. Detalhe, maldito seja Canaã. Então logo que ele chegou, ele já encontrou os cananeus. Boa recepção. Mas é Canaã, né, pastor? Canaã tem o quê? Cananeu. É verdade. Então ele encontrou os cananeus. O segundo inconveniente, capítulo 12, versículo 10. E havia fome naquela terra. Não bastasse ter os cananeus, o Abraão encontra a fome. Ou seja, além de um modo ímpio de viver, é um clima desfavorável para a plantação. Terceiro, ele vai encontrar a guerra, capítulo 14, versículo 1, e aconteceu nos dias de Rafael, rei de Sinear, versículo 2, fizeram guerra, está vendo lá? Então você encontra cananeu, fome e guerra. Aqui não é umas coisas muito boas de encontrar, se você quiser mudar num lugar não, tá? Canaã. Por que que Deus levou ele para lá? Por que não ô pastor, por que que não colocou ele num barco, soprou um vento e mandou ele aqui para o Brasil? Até o Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, por que que ele não veio? Meus irmãos, porque num lugar que só tem cananeu, num lugar que você não planta, tem muita fome, num lugar que é um entroncamento de grandes potências lutando entre si, e fica no meio, que é o Egito de um lado, Mesopotâmia do outro, com Babilônia, e Canaã bem no meinho. Onde é que eles vão fazer a guerra? Lá no Egito ou na Mesopotâmia? Que nada, vamos fazer lá em Canaã. Nós se encontra lá em Canaã. As brigas ficavam tudo lá. Então, o que Deus queria com isso? Deus queria ensinar o Abraão a depender totalmente dele, a dizer assim: olha, os ímpios estão aí, se você quiser você se mistura, mas você não pode se misturar com os ímpios, você tem que depender de mim, você tem que viver o meu modo de viver, o modo espiritual de viver. Então ele teria que escolher, e ele escolheu a viver do jeito espiritual. Segunda coisa, aprender a depender no que comer. Isso é importante. Então lá tinha muita fome. Uma pessoa que mora num lugar desse depende muito de Deus. Ele passa a depender de Deus para comer, coisa básica da vida, para comer e para vestir. E terceiro, aprender a confiar em Deus, a sua segurança e a segurança da sua família. Porque num lugar de guerra, o que você pode fazer a não ser depender de Deus? Portanto, meus irmãos, Canaã representa dependência total de Deus. Nunca se esqueça disso. Tinha que ser Canaã mesmo. Não era lá aquela beleza. Espiritualmente falando, é o melhor lugar do mundo para uma pessoa aprender a confiar em Deus. Duas coisas se destacam na vida do Abraão, que a gente encontra logo no capítulo 12. Primeiro é a tenda. Olha aqui no versículo 8: moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel e armou a sua tenda. Então, uma coisa é a tenda, o outro é o altar. Veja só, no capítulo 12 e versículo, deixa eu encontrar aqui, versículo 6. E passou Abraão por aquela terra, até chegar em Siquém, estavam os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar. No versículo 8, no final, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Duas coisas, o altar e a tenda. O que representa essas duas coisas na vida do Abraão? O altar e a tenda.
O altar representa adoração, serviço. Ele estava ali para adorar a Deus, para servir a Deus. Então, por isso, onde ele ia, ele não fazia meus irmãos, ele não fazia um templo, ele fazia um altar, porque ele foi chamado para percorrer toda a terra de Canaã. Então, ele teria que fazer um altar em cada lugar, ou seja, em cada lugar que Deus o chamasse, ele o serviria. Altar representa serviço, representa adoração. A segunda coisa é a tenda. Onde ele for, meus irmãos, até o dia da sua morte, ele carregava a sua tendinha, para poder, meus irmãos, confirmar aquilo que o autor de Hebreus disse, que ele era um peregrino nessa terra. O Abraão nunca teve espaço de um pé nessa terra. A única coisa que o Abraão comprou nessa terra foi o quê? O túmulo da sua esposa, aquele lugarzinho para enterrar a sua esposa, a cova de Maquipela. Então, ele foi um peregrino. A mesma coisa serve para nós. Por que Deus nos colocou aqui? Para servi-lo. E aqui, meus irmãos, não é o céu, mas aqui também não é o inferno, tá? Aqui você vai sofrer? Vai, mas nem sempre você vai sofrer, você vai ter bons momentos também. Agora, esses maus ou bons momentos que se alternam, você é posto aqui, lembrando disso. Olha, aqui não é a eternidade, eu sou um cidadão dos céus, eu só estou fazendo um tempo aqui neste mundo. Como Abraão, ele podia dizer, eu sou peregrino aqui nessa terra, e nós podemos dizer a mesma coisa. Aqui eu sirvo a Deus, aqui eu glorifico a Deus, aqui eu adoro a Deus, mas é por tempo limitado, porque eu vou adorá-lo eternamente no céu. Nós temos, irmãos, uma falha em Abraão no capítulo 12, é que ele muda para lá, e ele faz um trato esquisito com a esposa dele. No capítulo 12, ele diz no versículo 12: quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e vão me matar, mas vão te guardar com vida. Olha o que ele está pensando. Você é uma mulher bonita, nós descemos aqui no Egito, ele foi fazer o que lá também, né? Mas aí chegando lá ele disse, olha, você é uma mulher formosa, uma mulher bonita, só deles olhar para você, eles vão me matar e vão levar você. Você vai ser levada por eles e eles vão me matar. É o que vai acontecer. Tá bom. Aí no versículo 13, eu peço a você dizer que é minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Olha, você fala que você é minha irmã. Assim, em vez deles me matarem, eles vão me dar presente. Eu vou receber aí alguma coisa, eles dão por mão da noiva. Então, eu vou ganhar alguma coisa. E que viva minha alma por amor de ti. Que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era linda, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela. Teve ovelha, vaca, jumento, servo, jumento, camelo. Foi do jeito que o Abraão falou. Chegou lá, a mulher era bonita, já colocaram o olho na mulher dele, foram lá, falaram para o Faraó, olha, desceu um camarada lá de Canaã, que a mulher dele é a coisa mais linda do mundo. Então, né, traz para mim. Trouxeram, né? Manda os presentes por mão dela lá. E mandaram os presentes por mão dela. Meus irmãos, esse é o pior momento do Abraão? Não. Nós vamos ter o pior momento do Abraão, é lá no capítulo 20, tá? Então ele sobe, depois ele desce, depois ele sobe, depois ele desce. Pode ser que sejamos melhores que Abraão, né? Que a gente nunca desce, a gente só está nas alturas, mas nós sabemos que não. Olha, o Abraão, ele comete essa falha, esse foi um erro lamentável da vida dele, ele expôs a esposa dele, o plano era sobreviver e ela ser bem tratada e ele também, mas ele não poderia fazer isso, jamais,
Mas ele fez isso. Uma vez que ele fez, entrou nesse plano que ele mesmo fez na cabeça dele. E aí, meus irmãos, isso é um alerta, né? Quando um dos cônjuges é colocado em perigo ou esquecido, não terá bênçãos aí. O que aconteceu no Egito? Versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, a mulher do Abraão. Então, meus irmãos, o marido que devia amar, proteger e guardar, como ensina o Novo Testamento, ele abandonou a esposa. E ao abandonar a esposa, o que Deus fez? Deus mandou praga. Deus mandou umas doenças lá, pegou lá nos egípcios, não é? E aquilo despertou neles uma ira. Olha o versículo 18. Chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua irmã? Por que disseste tua mulher? Por que disseste que é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui a tua mulher, vai embora. E Faraó deu ordens aos varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo que tinha. Ninguém nem relou em nada que deu para Abraão, e o medo das pragas não ir embora. Bem, irmãos, qual é o erro do Abraão? O erro do Abraão foi que ele entrou no lugar errado. Aqui no versículo 10 do capítulo 12. Teve fome? Teve um problema? Teve. E desceu Abraão no Egito. Lembra que ele não era para ele ir para Harã? Mas também não é para mudar para o Egito. Deus não mandou ele ir para o Egito. Para você entender como ele não fez o certo, é só você lembrar o seguinte: onde ele ia, ele fazia o quê? Um altar. E quantos altares ele levantou para Deus no Egito? Nenhum. Por quê? Porque ele sabia que ele estava errado. Aí o faraó chamou, mandou embora, fez a pergunta, né? Por que você não disse que ela era tua irmã? Você disse que ela era tua mulher. Lá na frente, no capítulo 20, ele vai fazer a mesma coisa, mas ele vai explicar. Ele vai dizer assim: não, de fato ela é minha irmã, filha do meu pai, com outra mulher. Mas, meus irmãos, uma vez que um irmão ele casa com uma irmã de criação dele, o estado marital precede o fraternal. Então, ele não era mais irmão de Sarai, ele era marido de Sarai. Acabou. Ele não casou com ela? Casou com ela. Então agora, ele não é mais irmão, ele é marido. Não existe laço mais forte do que o laço marital. É o único laço que Deus disse o quê? É uma só carne. Então, ele estava errado. Agora, tem algumas coisas interessantes aqui, porque se você olhar, parece que o Abraão saiu por cima da carne seca, né? Porque ele foi mandado embora, chamaram a atenção dele, saiu muito mais rico do que entrou, está tudo bem, tudo tranquilo. Aí você tem que ler a história. E aí a história, um dia, o Jacó desce para o Egito, que é o seu neto. Então, temos uma semelhança entre Abraão e o seu neto Jacó nessa passagem. Tanto o Abraão quanto Jacó desceram no Egito pelo mesmo motivo. Qual que é o motivo? A fome. A fome levou os dois para lá. De princípio, quando eles mudaram, não foi ruim. Estão lembrados disso? Tanto Abraão ganhou muitos presentes, como Israel foi colocado na melhor terra, e os irmãos de José foram abençoados. Estão lembrados disso? Só coisa boa aconteceu no começo, como tinha acontecido com Abraão. Porém, meus irmãos, no fim, tanto a Sara, que é a Sarai, quanto os filhos de Israel ficaram o quê? Presos. Sara presa no palácio de Faraó. E os filhos de Israel, 400 anos presos também por Faraó. A mesma coisa aconteceu. A ponderação de Abraão, ele disse: olha, o homem morre, eu vou morrer, e você vai ser poupada.
Esse era o medo dele, não era? O homem morre e a mulher é poupada. O que aconteceu com os descendentes dele? Os homens morreram e as mulheres foram o quê? Poupadas. Então não é que Deus deixou barato não, tá? Foi a irmã a causa do livramento do Abraão, né? Ficou lá olhando, sem poder fazer muita coisa. Mas foi uma irmã que também ajudou no livramento de todos os filhos de Israel, a Miriam, que ela foi colocada posta para ver aquela cestinha. Então, irmãos, para terminar a escravidão de Sara, lá no harém do faraó, foi preciso Deus fazer o quê? Mandar pragas, capítulo 12, versículo 17. Para terminar a prisão de Sara, a escravidão de Sara, foi preciso o quê? Pragas. Para tirar o Israel do Egito, foi preciso o quê? Pragas, muitas pragas. O faraó chama Abraão e manda ele embora com todos os bens. Na hora de Israel sair do Egito, lá no tempo de Moisés, os egípcios chamaram os israelitas e deram muitos bens.